E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Ramos, engenheiro, cervejeiro e vinicultor. E vamos começar mais um episódio do Som Brothers. Hoje eu tenho ao meu lado... Eu, Vitor Ramos, o brother advogado e viajante. Então, antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, aqueles recadinhos. Segue assinando nosso podcast, se curtiu deixa 5 estrelinhas, um comentário, divulgue para seus amigos. Vamos aumentar o número de ouvintes da podosfera. Agora enche a sua taça e venha com a gente. Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um episódio. Esse episódio pedido pelo público aí, pelo Instagram, por e-mails que a gente recebeu. E ultimamente temos até sido um pouco cobrados para poder lançar logo esse episódio. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, Vitor, sobre adegas. A gente precisa de uma adega? Qual é a melhor adega? Como se constrói a adega? Quais os tipos de adega? Enfim, vamos destrinchar um pouquinho desse assunto. Vamos nessa? Com certeza, João. É um assunto recorrente. Como você falou, a gente tem sido cobrado aí para explicar um pouco mais sobre a adega. E então vamos lá. Vamos começar pela pergunta aí que todo mundo que inicia no mundo do vinho com certeza se faz, que é se ele realmente precisa de uma adega, ou seja, ele não é assim um admirador de vinhos ainda, é bom destacar isso ainda, né? Mas se pergunta lá quando vê a adega se vale a pena ele investir um dinheiro para ter aquela mini geladeira só para colocar os vinhos. E aí? É para todo consumidor de vinho? O que é que você acha? Então, Vitor, é complicado, né? Vamos ter que falar um pouquinho delas para cada pessoa decidir, né? Principalmente, assim, a grande importância da adega é que ela vai gelar o seu vinho na temperatura mais adequada, né? Porque a geladeira comum, digamos assim, ela vai no máximo a 6 graus. Algumas geladeiras têm um controle aí até 8 graus, talvez. O que é muito gelado para um vinho tinto, por exemplo, né? Então, a adega tem essa grande vantagem de você poder pegar o vinho já na temperatura correta de serviço. Então, eu acho que sim, é importante para todo consumidor de vinho ter uma adega, nem que seja uma pequenininha, para quem consome menos vinho, para quem está iniciando, como você falou. E eu queria acrescentar, João, que a geladeira, além desse problema que você falou, para você armazenar um vinho, tem um outro que ela tem uma umidade diferente, né? Ela é mais seca, ela acaba ressecando a rolha do vinho. Então, se você largar um vinho muito tempo na geladeira, quando você for tentar abrir ele, você vai perceber que a própria rolha está ressecada. Ela pode até partir. Então, tem essa coisa a ser observada aí também. Mas vamos seguir aí, começar a falar das adegas, que a gente vai tratar desses assuntos e outros mais adiante. Vamos lá, a gente tem primeiramente a adega passiva, né? Que são as adegas naturais, né? São tipo caves, né? Normalmente construções feitas em subsolos, visto que o próprio terreno ele consegue manter uma temperatura mais homogênea e mais fria em geral, né? Mas, obviamente, em locais muito quentes, como aqui onde a gente está, né? Isso fica difícil, porque vira um forno e aí com certeza vai prejudicar o vinho. Então, a importância desse tipo de adega para os lugares que proporcionam isso é exatamente que ela fica totalmente protegida contra os raios UV, proporciona condições ideais de temperatura, que em geral vai ficar aí debaixo do solo 10, 16 graus mais ou menos, e de umidade também, que vai ficar aí em torno de 65 a 85%, que é uma umidade muito interessante para você armazenar suas garrafas, né? Então, essa adega passiva, ela tem a vantagem de não depender de eletricidade para funcionar, e a desvantagem de ser um pouco cara, né? De construção, afinal você vai precisar de construção, e num país como o nosso, por exemplo, na época de verão, não vai dar certo, né? Vai ficar muito quente. Essas caves aí são as famosas caves francesas da Borgonha, que são verdadeiros túneis, né? São tão grandes as caves subterrâneas que formam verdadeiros túneis ali pela Borgonha e que eles guardam relíquias de quase centenas de anos atrás. Mas tem um clima favorável a isso, como você falou, né? Aqui no Brasil, em especial onde a gente mora, que é Salvador, eu acho bem difícil que o vinho ficasse bem protegido ali. Então, sendo assim, o mundo do vinho resolveu gastar um pouco aí em tecnologia para criar adegas que pudessem se adequar também a climas mais quentes e a outras situações que não permitem
essas adegas passivas, essas adegas subterrâneas, né, construídas. Uma delas, João, é a adega termoelétrica. Essa adega ela funciona por meio de uma troca de calor. Não funciona muito bem como uma geladeira, não, como algumas pessoas imaginam. O que ela faz é que ela tem uma placa de cerâmica dentro dela que absorve o calor e vai meio que controlando a troca de calor entre o que está fora da adega e o que está dentro, mantendo assim uma temperatura adequada dali para o vinho. A vantagem principal dela é que, além de compacta, ou seja, ela consegue fazer adegas bem pequenininhas, ou ainda que adegas que cabem muito vinho, ela não vai ter muita profundidade, não vai ocupar muito espaço, a não ser o das garrafas, e ela consome muito pouco de energia. A principal desvantagem vem justamente da forma de funcionamento dela. Como ela é uma placa que vai apenas, digamos assim, controlando a troca de calor, em lugares muito quentes, e a gente volta aqui para nossa cidade, em lugares muito quentes ela não vai conseguir segurar o vinho numa temperatura adequada. Então, uma adega termoelétrica num dia quente de verão, em um lugar quente aqui como a nossa cidade, é capaz de ela não conseguir trazer o vinho nem abaixo de 22, 23, 24 graus. Né? Quem dirá para 14, 15, 16. Então essa é uma desvantagem relevante dela. Ela é mais compacta, ela consome pouco, ela tende a ser um pouco mais barata, mas em muitos lugares ela não vai sequer funcionar ao que se presta, né? Ela não vai conseguir armazenar o vinho da forma adequada. É isso. Eu já tive uma dessa e realmente não serviu pra nada. Porque pra mim ficava na temperatura ambiente. Enfim, não adiantava pra nada. Uma vez eu fui até num hotel também, Vitor, que o frigobar era desse tipo aí. Eu fiquei irritado com a gerência e disse, ó, vocês vão ter que me mandar um balde de gelo de graça todo dia aqui, porque essa água aqui eu não consigo beber, não. É muito quente. Lá em Natal, imagine, mais quente que aqui. Mais quente que aqui, pois é. Bom, e aí a gente também tem a adega com os compressores. São as mais comuns, na realidade, né, de todo mundo adquirir. Funcionam basicamente como uma geladeira, só que com um termostato que vai fazer o controle. Aí você tem adegas que tem uma zona, 2 zonas, 3 zonas, para você controlar diferentemente as temperaturas dos tipos de vinho, né? Espumantes, brancos, tintos. E o compressor ele vai utilizar a eletricidade, né? Não só para tirar o calor de dentro da adega, mas também para gelar efetivamente a parte interna da adega. A grande vantagem desse modelo de adega é o controle da temperatura interna, que você consegue realmente fazer algumas adegas, inclusive, você consegue controlar os décimos de grau, né? Então, tipo, eu quero 15,2 graus. E algumas adegas também você consegue ter o controle do delta, né? Não sei se você já viu. É um pouco mais raro essas adegas, e são bem caras, mas você pode controlar o delta, ou seja, se variar 0,2 grau, ele já liga o compressor, por exemplo, né? Aí tem gente que tem mais tolerância para 1 grau, aí vai gastar menos energia. Se você botar 0,1 grau, ela vai ficar ligada praticamente o tempo todo. Enfim, essa é a grande vantagem desse tipo, por isso é mais utilizada e melhor também para os vinhos mais valiosos, né? Porque você tem esse controle de armazenamento adequado. As desvantagens desse tipo hoje muitos fabricantes já estão criando ambientes para o compressor para que o ruído não seja muito perceptível, mas é um motor, então ele vai trazer um pouco mais de ruído do que a termoelétrica, por exemplo, e vai consumir mais energia, obviamente. Também tem um ponto, Vitor, importante, que é a trepidação. Então, quando as pessoas, né, forem pesquisar as adegas de compressores, é importante perceber esses itens, né? Que é a parte de ruído, para que, bom, ninguém vai querer botar uma adega na sala, por exemplo, onde vê TV, televisão e ficar ouvindo o barulho o tempo todo do motor da adega, né? Vai consumir mais energia, então é bom dar uma checada nessa parte de consumo energético. E tem a questão da trepidação, né? Que como é um motor, ele vai vibrar. E vinhos não gostam de vibração, né? Principalmente esses mais antigos e tudo, que ficam com borras. Então, se ele tiver alguma trepidação um pouquinho maior, você vai acabar misturando, digamos assim, esses sedimentos dentro do líquido, o que pode ser uma coisa que não é desejada. Vinhos gostam de descansar em berço esplêndido, né? Então a trepidação não é bem-vinda. Exatamente. Então é isso. Aí vocês que forem adquirir uma adega com compressor, podem perguntar ao vendedor, à loja, né, sobre o que é que o fabricante
tem a dizer em relação a esses itens. É importante observar essa parte de trepidação e dos ruídos em especial. E obviamente do consumo, quanto menor o consumo, melhor. É, verdade. E normalmente, João, as pessoas, né, as revistas, classificam só esses 3 tipos de adega. Mas eu gosto de colocar uma quarta, que é a que eu particularmente chamo de adega personalizada. Que é aquela adega que é criada sob medida. Então, eu acho que é a adega dos sonhos de muita gente que se apaixonou definitivamente pelo vinho. Que é a adega que você cria um ambiente, por exemplo, na sua casa. Não precisa ser subterrâneo. Então você cria, eu quero a sala inteira aqui, ela vai ser uma adega fechada. Então você coloca na parede um monte de espaço para vinho, você coloca uma mesa no centro, por exemplo, para degustar com seus amigos, seus convidados. E esse ambiente todo, já que você está usando para guardar os vinhos, ele precisa ser climatizado. Essa aí, além de ser muito mais cara, e obviamente depender do tamanho que você vai resolver fazer, dos materiais que você quer usar, do que vai ter lá dentro, tem um sistema de refrigeração específico, né, que são 2. Eu vou falar aqui, se você quiser detalhar um pouco mais. Um deles é um ar-condicionado mesmo, de verdade, um split, por exemplo, que vai ser calculado ali a potência de acordo com o tamanho dessa adega personalizada, e que vai exigir um umidificador. E o outro é um sistema mais próximo de uma câmara frigorífica, não é isso? Exatamente. Você tem que, nas adegas personalizadas, né, de ambiente, além do ar-condicionado ter que ter uma potência um pouco maior, né, porque você chegar em 15 graus não é fácil. Os ar-condicionados normais, digamos assim, de mercado, que você compra, até o próprio controle remoto, ele só chega a 18. Né, 18, alguns 16, talvez, aí depende muito de marca, mas se você quiser resfriar os seus vinhos a 14 graus, por exemplo, você dificilmente vai conseguir com ar-condicionado comum. Então, são ar-condicionados diferenciados, podem ter esse formato split, como você falou, mas são específicos, né? E tem um grande detalhe da umidade, né? Como você falou da geladeira, o ar-condicionado, ele retira demais a umidade do ambiente. Mas demais mesmo. Pra você ter uma ideia, aqui em casa agora eu tenho um higrômetro que é o que mede a umidade do ar em todos os ambientes e umidificador, por causa de questões médicas mesmo, né? Então, essa umidade, ela pode prejudicar, como você falou, a parte da rolha do vinho, do armazenamento do vinho. Então, esses ar-condicionados não podem. Ou eles vão ser associados com umidificadores, ou eles, na sua própria construção, na sua concepção, eles vão utilizar de alguma técnica para manter a umidade do ar um pouco mais elevada. Em lugares secos, inclusive, né? Dando aí como exemplo Brasília, é uma região, por exemplo, que a umidade do ar é bastante baixa. Essas adegas também têm essa função de aumentar a umidade do ar para que a conservação dos vinhos seja mais adequada, né? E aí, como você falou, a questão dos frigoríficos é exatamente isso. São máquinas que se assemelham, obviamente não vai chegar aos menos 50 graus que uma câmara frigorífica, por exemplo, pode chegar, mas vai ter uma potência maior para poder conseguir fazer a refrigeração desse ambiente. Agora, eu acho, Vitor, importante destacar que nessa construção dessa adega personalizada, né, se feita realmente baseado em projetos, se não for uma adaptação, existem alguns tipos de material que são precisos ser feitos na construção, né, exatamente para a parte de isolamento. Então não é simplesmente subir a parede e ok, ou vou botar vidro aqui, o vidro comum e ok, também não. Então você tem acabamentos. Se você fizer um acabamento com bloco puro, por exemplo, não tem muito isolamento térmico, você vai consumir muito mais energia para manter aquela temperatura, né? Aí você pode fazer acabamento em madeira e fazer o isolamento disso. Existem alguns tipos que chamam de parede espelho, que é o vidro que eu estava falando, mas ele tem um isolamento interno dentro dele, então é um vidro específico. Existem painéis frigoríficos que você pode fazer de uma ou duas faces, que é exatamente a parte de isolamento que uma câmara frigorífica tem, para poder realmente você consumir um pouco menos, né? Ou seja, você isolar a temperatura externa do ambiente da temperatura interna. Então, quando você chegar lá nos seus 15 graus, por exemplo, você vai necessitar muito menos de energia para manter esses 15 graus se você tiver essa construção feita dessa forma. Então, importante aí para quem estiver pensando em montar uma adega personalizada, encontrar uma empresa que realmente seja especializada nisso e que entenda desses assuntos e pergunte, né, como é que você vai isolar e tal, porque isso depois
pode sair muito caro. Já vai ser caro. Se você fizer caro e errado, aí o custo vai ser maior ainda, porque você não vai ficar satisfeito, você vai gastar mais energia e você eventualmente vai ter que reformar em pouco tempo, né? Então, já que se você optar por isso, saiba que o investimento vai ser alto e faça direito. É mais ou menos por aí. Então, João, muito legal essa adega, meu sonho, um dia eu chego lá. Mas... só para finalizar, Vitor, a parte de umidade, né? É importante, eu acho que deixar claro esse número, porque a gente fala muito de aumentar a umidade, mas também não pode aumentar muito. Porque se o lugar também for muito úmido, vai favorecer o crescimento, principalmente nas rolhas de cortiça, de fungos, uma microbiologia, né? Vai acabar crescendo ali fungos e outros tipos de micro-organismos indesejados, né? E é isso possivelmente pode passar para o vinho, que também não é. Então, assim, o ideal, 40% a 70%, mínimo de 40%, né? E máximo de 70%, mais ou menos, seriam os números ideais para se manter a umidade relativa do ar no armazenamento dos vinhos. E falando nisso, vamos fazer agora um pequeno lembrete aqui de alguns detalhes que o pessoal aí que está ouvindo, que vai escolher uma adega, não pode esquecer. Eu vou começar com o primeiro, João, que é o tamanho. Normalmente as pessoas falam assim, não, eu bebo um pouquinho de vinho só, então eu vou comprar uma adega de 8 garrafas. A nossa, pelo menos a minha, não sei se você vai concordar, acho que sim, sugestão é não faça isso. Se você já está no ponto em que você vai comprar uma adega, desculpe te dizer, mas o seu caminho no vinho está só começando. Então você vai querer se aprofundar mais e você vai querer, em algum momento você vai precisar de uma adega um pouco maior. Então a de 4, por exemplo, eu não compraria, a não ser que seja uma coisa muito específica, uma casa de praia que você passa um fim de semana, mas se é para sua casa, se é realmente para guardar vinhos, comece ali por umas 12 pelo menos, porque senão você vai ter que trocar a adega depois e vai ficar sem ter o que fazer com sua primeira adega. Então pense sempre no número mais adiante. Um conselho que eu dou: pense o quanto de vinho você está comprando e quanto você consome de vinho por mês. Então, digamos, você compra 10 e consome 1 por fim de semana, tá sobrando 6 por mês aí. Então você pense também nesse espaço aí entre compras e consumo, para saber quanto de espaço você vai precisar para guardar seus vinhos, né? Exatamente, isso aí é um ponto muito interessante. 4 vinhos, esquece, cara. Aí é melhor não ter adega. Então, assim, eu ganhei de presente uma adega de 6 garrafas e a minha utilização para ela foi botar no andar de cima, né? Pra, sei lá, vamos dizer que eu estava já no quarto, eu moro em uma casa, né? E deu vontade de beber um vinho e não precisar descer a escada, ou seja, uma certa preguiça, vamos dizer assim. Mas só ou no escritório, né? Se você quer comemorar o fechamento de contrato ou uma reuniãozinha ali interna, você ter ali uns 4, 6 vinhos, tá valendo. Mas, como eu falei, se for planejar, é melhor começar maior. Concordo, é isso aí. E também é importante, Vitor, projetar nesse tamanho que você precisa ter um certo espaço entre as garrafas também, né? Porque o ar precisa circular bem dentro da adega, né? As adegas que são muito apertadas, as garrafas ficam coladas praticamente uma em cima da outra, assim, entre as prateleiras ou gavetas da adega, não é muito legal porque o ar, por exemplo, em geral, nas geladeiras e nas adegas, né? De compressor principalmente, o ar frio ele é jogado por cima, porque o ar frio pesa, ele desce e ele precisa circular na adega inteira, e para deixar a temperatura o mais uniforme possível dentro daquele ambiente. Se está tudo muito apertado, você vai ter pontos de contato entre as garrafas e tudo que o ar não vai circular, e aí não consegue um resfriamento muito adequado, né? Eu inclusive tenho esse problema aqui, João. E a solução que eu dei, já que eu já tenho essa adega assim, foi tirar algumas garrafas. Então minha adega, se eu não me engano, cabe 28 garrafas. E eu hoje uso no máximo 24, 23, porque ainda tem um detalhe, né? Algumas garrafas são do tipo Borgonha, então não encaixam muito bem na gavetinha lá que é feita para garrafa do tipo Bordeaux, que é mais fina um pouco, tem a base mais fina. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A minha adega ela é realmente muito apertada. Então ela tem espaço horizontal para 5 garrafas, por exemplo, numa prateleira. Se eu pegar essas garrafas de vinho, né, que o povo gosta de botar uma garrafa mais pesadona, maior, não vai caber a 5. Isso é um fato. Não tem jeito, não vai caber a 5. Daí você vê que ela é bem apertadinha. Fazendo aquelas garrafas de espumante também, né? Que tem uma base muito, muito alta, que até nas adegas mais
especializadas, às vezes tá difícil de colocar esse tipo de garrafa. Acho que o pessoal precisa parar de pensar nessas garrafas muito diferentes. Tem também, por exemplo, garrafas tortas, né? Meio que garrafas design, vamos dizer assim, que fica meio complicado de você colocar nas adegas, né? É verdade. Os produtores precisam repensar isso aí, porque realmente fica complicado. O próprio design tem que pensar um pouco em como caber na adega, né? Exatamente. E assim, Vitor, também tem a parte decorativa, né? Tem a parte, já que eu falei em design de garrafas, vamos falar da parte decorativa da adega, né? Se for uma adega, você vai botar no meio da sua sala de jantar, por exemplo, ele tem que compor o ambiente, né? Você não vai ficar legal se você tiver lá uma sala toda bem montada e você chegar com um trambolho, uma geladeira zona gigante para colocar ali. Então tem que ser pensado nisso também, tanto na parte de tamanho, quanto estética, cor, né, acabamento, porque tem adegas com acabamento em madeira, tem adegas com acabamento em aço, inox enfim, toda essa parte também tem que ser visualizada, né. Tem também a parte de fechadura, né, de você pensar que se você for guardar vinhos muito caros, raros e tudo, de você verificar se sua adega tem tranca, né, chave, para você poder só abrir no momento que você mesmo queira, né, digamos assim, porque toda casa, né, tem muito trânsito de pessoas e tudo, e às vezes eu tenho até uma curiosidade, uma história que um amigo emprestou a casa para o outro e o cara não era bebedor de vinho, o que pegou a casa emprestada, né, mas chegou lá, viu uma adega e disse, pá, vou beber uns vinhos aqui, depois eu reponho para ele e tal, e aí abriu a adega do cara só com vinho raro e tomou cada vinho assim que custa aqui no Brasil 5, 8 mil reais e tomou. Imagine, né? O cara nem apreciador era, tomou de qualquer jeito ali. Então, uma tranca nesses casos seria bem importante. Evitar. E principalmente depois que já se toma umas 3, 4 garrafas na noite, que a pessoa vai lá, fica corajosa, fica rica, e aí abre o vinho que não devia abrir, né? Então, quando você tem uma fechadura ali, só o fato de a pessoa falar, vou ter que ir buscar essa chave, ela desiste de fazer essa besteira e já mais pra lá do que pra cá beber um vinho que é o chamado vinho de meditação, né? Que é pra ser apreciado. Isso foi uma indireta pra mim, Vitor? Você tem a tranca aí, eu acho que você mesmo já se deu a direta. Mas então, a gente tem um outro ponto a ressaltar, João, que é o acesso, né? O acesso, ele é importante até para você não, digamos assim, incomodar os outros vinhos que você não vai pegar. Então, gavetas, só lembrando, né, que a gaveta ela tem que ter o espaço de circulação do ar. Então não é bom aquela gaveta que é 100% fechada e que não deixa o ar passar, como você falou, o ar frio descendo. Então, uma adega com a gaveta que desliza bem, com espaço entre os vinhos para você conseguir pegar sem arrastar, sem rasgar o rótulo, né? Que muito apertado você vai acabar rasgando o rótulo se você fizer isso. Facilitar a circulação de ar, como eu já falei. Então essa parte do acesso também é bom e eu acho até que é mais fácil testar. Na própria loja, se você abrir, se você olhar direitinho as gavetas, você vai ter uma noção de como é esse acesso. Um outro detalhe que eu acho muito importante, João, que as pessoas esquecem bastante, é que elas planejam o ambiente dos vinhos lá que ela vai fazer na casa dela, se ela estiver se mudando. Então faz um móvel planejado, faz tudo aquilo e esquece, dá o espaço certinho da adega que ele já escolheu, mas esquece de ver se a adega que ele escolheu é de ser embutida no móvel. Porque se a adega que ele escolheu precisar de 15 centímetros para um lado, 15 para o outro e 20 centímetros de ventilação atrás, provavelmente ele não fez um móvel com isso tudo. Então é bom que ele verifique se essa adega dele precisa de espaço de circulação ou se ela pode ser embutida em um lugar, ficar apertadinha ali, sem prejuízo do funcionamento dela, do consumo dela, enfim, do funcionamento pleno e satisfatório dela, né? De cara eu digo que as adegas de compressores não dá para fazer isso, né? Você tem que ter um espaçamento aí de 10, 15 centímetros, tanto de fundo como de laterais e no topo, para o calor que o motor gera no funcionamento possa se dissipar. Se você abafa ali, você vai sobrecarregar o motor porque ele vai aquecer o próprio ambiente que ele está tentando resfriar, né? Então, e pode até quebrar o motor, né? Pode até quebrar o motor. Exatamente. E, bom, você falou aí de embutir, de tudo isso, e a gente tem que pensar também no cuidado na escolha do local da sua casa, né? Lembrando, vinhos não gostam de luz, eles precisam estar protegidos, então
Adega na varanda, jamais, né? Com o sol batendo, muita iluminação, calor. Então tem que procurar o lugar mais escondidinho da casa, vamos dizer assim, para poder se planejar de colocar a sua adega, onde não bata sol, preferencialmente tenha pouca iluminação, mesmo natural, e que não seja um lugar de extremo calor. Se você mora numa cidade calorenta, não tem muito jeito de você escapar disso, mas de qualquer forma, mesmo assim, você tem lugares na casa que são mais quentes do que outros, então a prioridade seria você colocar nos lugares mais frescos. Um exemplo é a pessoa não colocar, por exemplo, numa varanda que vai ter um pôr do sol com o sol descendo direto na adega dela, né? Porque vai ser bem prejudicial para os vinhos. Falando de varanda, em locais, Vitor, de alta umidade, normalmente litorâneas, né? Porque tem até relação uma coisa com a outra. É muito importante, isso eu friso porque eu tenho uma adega de 32 garrafas que eu comprei há bastante tempo. Hoje eu uso, na verdade, para envelhecer cerveja, nem uso para vinho mais. Mas eu não tive essa atenção de ver se existia resistência na porta da adega, né? E isso acontece que ela fica completamente embaçada o tempo todo, né? Eu moro aqui em Salvador, né? A gente mora, é um lugar litorâneo e tudo, e a umidade é muito alta. E aí acaba que acontece isso, fica o vidro totalmente embaçado, e aí a ideia da porta de vidro da adega é exatamente o quê? É você poder ver os vinhos e não abrir e ficar lá olhando para ver qual é que você vai escolher. Você consegue visualizar pela porta de vidro. Só que se ela estiver toda embaçada, você não vai conseguir fazer isso. Além de o fenômeno do embaçamento, digamos assim, gotículas de água, né? Então você vai ter praticamente água dentro da adega, o que vai aumentar ainda mais a umidade do lugar onde você está guardando suas garrafas. Então existe essa opção, tá, de uma resistência elétrica que é instalada na porta, para que essa resistência ela faz o papel de desembaçador de carro, sabe? Então é importante mesmo. Eu tive problema aqui de condensação na minha adega também. E tem uma coisa que acontece que muita gente se pergunta até, João, e não sabe o porquê. Quando o rótulo ele começa a ficar enrugado, sabe? Que ele tá lá esticadinho, bonito. E quando você pega o vinho, de repente ele tá meio enrugado, como se estivesse encolhendo. Muito disso é dessa condensação, vai e volta, muda a umidade e tudo mais. E aí o rótulo vai realmente modificando a forma dele. E, a depender de quão apertado tá, de como o ar tá circulando, vai começar a ter micro-organismos ali, vai ter aquela aparência de que tá com fungos, ou até estar mesmo com fungos. Então tem todos esses cuidados aí que tem que ser tomados e observados na hora de comprar. Então, vamos fechar aqui com duas coisinhas. Uma perguntinha rápida e depois dizer qual é a adega ideal, né? Não que todo mundo tenha que comprar ela, mas se a pessoa quiser comprar a adega completa com tudo, a gente vai dizer como. Primeira perguntinha que eu digo aqui, que eu vou auto-responder, é se todos os vinhos precisam ir para a adega. Minha opinião, João, é que sim, se for possível. Se não for possível, eu guardaria a adega para os vinhos mais sensíveis, os vinhos de maior valor, os vinhos de guarda e o vinho que você for beber mais de imediato. E outros vinhos eu guardaria na gaveta, num lugar escuro, num lugar que não fique muito calor. E à medida que eu fosse consumindo da adega, eu levaria esses que estão nessa gaveta aí, por exemplo, para a adega. Mas você não precisa sempre comprar uma adega maior, porque tem um vinho fora da adega também, né? Sim, claro. Se eu fosse comprar vinho, adega para poder botar todas as minhas garrafas de vinho, eu tava perdido. não dá mesmo, mas é o ideal, né? E como você disse, em especial os de maior valor, de guarda e tudo, é interessante porque essa adequada guarda vai dar mais longevidade ainda e preservar mais a qualidade do vinho. Lembrando, só um detalhezinho, assim, por que esse negócio da adega é tão importante, né, da temperatura? O vinho não gosta menos do que calor, na verdade, ele não gosta de variações de temperatura, né? Então, assim, grandes variações de temperatura, a amplitude térmica é ótima para a videira, enquanto está produzindo a uva, mas para o vinho, jamais. Então, quanto mais constante você conseguir manter, melhor. E aí,
obviamente, em temperatura ambiente você tem uma variação maior, né? De dia faz sol, vai ficar mais quente, depois vai cair, enfim, vai sempre ser assim. E aí, Vitor, e a adega ideal? O que é que tem que ter para quem for fazer a compra de uma super adega? Pra mim, né, de tudo que a gente falou, essa adega ideal, na verdade, vai ser um resumo do episódio, né? Eu diria que a pessoa tem que ter preocupação com o controle de temperatura, então garantir que a adega dela vai segurar a temperatura adequada. Controle de umidade, que você também já deu os parâmetros de 40 a 70, temperatura ali de 8 a 15, 18 graus no máximo. A resistência na porta, principalmente para lugares quentes, como a gente acabou de falar. Tem uma coisa interessante que é o filtro de carvão. Esse filtro de carvão serve para manter o ambiente interno inerte, né, sem odores, e proteger o vinho. Então, por exemplo, se você mora numa casa, a adega está, sei lá, perto de uma churrasqueira, e de repente vai aquele vapor ali com cheiro de carne e tal, e ele entra na sua adega de alguma forma, ele vai ter algum tipo de interferência, né? Se não uma vez, se isso acontecer várias, ele vai acabar influenciando. Então esse filtro de carvão serve para isso, para manter o ambiente o mais limpo possível. Se preocupar em ter vidros frontais da adega, se ela for de vidro na frente, né? Que protejam de fato da luz ultravioleta. Então tem essa proteção dita lá no manual, conversando com o vendedor, tem a proteção, não é só ser escura, não é só ter o vidro. E se for ter iluminação interna, para você até escolher o vinho, ver como é que estão as coisas lá, de preferência uma de lâmpada LED ou de outra coisa que não gere calor, porque senão vai também afetar o vinho. E possuir um compressor de baixa vibração ou até um sistema anti-vibração, porque como a gente falou, vinho gosta de berço esplêndido, não gosta de ser incomodado, então se você vai guardar um vinho, o ideal é ter tudo isso na sua adega. Não dá, essa adega é muito cara, paciência, você vai naquilo que couber no seu bolso e que funcionar melhor, o máximo de coisas dessa que você conseguir, melhor vai ser a adega que você vai ter. Tem um capítulo, digamos assim, João, só para fechar, que muita gente me pergunta a faixa de preço, e eu acho esse o mais desafiador de todos, porque não tem como, é mais fácil a pessoa decidir o que ela vai precisar de tudo isso que a gente falou e buscar uma adega com isso, e aí comparar algumas que tenham isso, do que a gente ficar dando faixa de preço. Eu já vi adegas do mesmo tamanho que variam de 5 mil a 50 mil reais, então... Realmente a faixa de preço é algo que a gente não tem como estimar aqui. Você tem marcas em primeiro lugar, né? Obviamente a gente tem aí as adegas mais baratas, que são as de marca de linha branca, né? As que a gente conhece aí, que fazem geladeiras, máquina de lavar, essas coisas, que hoje também estão fazendo adegas, então essas são as mais baratas. Mas as empresas especializadas em adega, ou seja, que realmente se preocupam com a vibração, com toda essa parte que é mais um detalhe fino, vamos assim dizer, da produção, os preços são realmente 10, como você falou, até mais vezes mais caro. E aí realmente é uma questão de... Eu li um artigo uma certa vez que o cara resume essa parte de preço de adega dizendo assim: pense que o valor do que você vai guardar lá dentro, né? Então dá uma analisada no tipo de vinho que você está pensando em guardar na sua adega e veja algo que seja compatível com isso, né? Porque se você tem vinhos que você pagou, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15 mil reais, você vai comprar uma adega baratinha, não é recomendado. Não faz sentido. E ao mesmo tempo, se você vai beber vinhos de 20, 30 reais no máximo, tudo que você precisa é uma adega que mantenha um vinho ali pronto para consumo. Então, na temperatura 15 graus, você possa abrir, pegar, beber e não ter que botar na geladeira, esperar, etc. Então, depende muito até porque, né, Vitor, esse tipo de vinho de 20, 30, 40, 50 reais são vinhos mais jovens e que também não estão sujeitos a se prejudicarem com excesso de vibração, com uma variação aí de um grau de temperatura ou coisa do gênero. Então não é eles não estão sujeitos. Também não são feitos para ficar guardado por muito tempo, né? Então... Exatamente, não são vinhos de guarda e tudo. Então é realmente uma questão muito, além de muito pessoal, né, do orçamento de cada um, tecnicamente falando, eu gosto muito do que eu li nesse artigo. O cara diz, pense aí no que é que você vai guardar e é o seu tesouro, né? Qual é o tamanho do seu tesouro que você vai guardar?
E aí você faz uma compra mais adequada. Lembrando que as adegas personalizadas, como você falou, não tem limite de orçamento, né? Porque Não tem mesmo. tudo depende de decoração, do painel, do tamanho, metragem quadrada, altura, pé direito. Tudo isso vai ser levado em consideração para poder dimensionar o ar-condicionado, digamos assim, né? A câmara frigorífica e o equipamento que vai fazer o resfriamento, além do custo construtivo, né? E eu falei rapidamente aqui, Vitor, mas acho que também é bom, porque isso influencia muito no preço, é bom ressaltar um pouquinho mais a questão das zonas, né, da adega, né? A gente está falando de adega, e aí a gente fala sempre de 15 graus, que é normalmente o que se coloca os vinhos tintos, mas também é importante você ver se você tem um consumo de vinhos brancos, espumantes, rosés. Tem gente que bebe mais esse tipo de vinho do que tinto. Tem gente que é meio a meio. E se for meio a meio, vale a pena talvez pensar numa adega Bizone, né? Que seria dual zone no caso, para que você possa definir temperaturas diferentes, né? Ou seja, botar uns 8 graus do vinho branco, 15 no tinto. E algumas adegas um pouco mais complexas são até trizone, como foi que eu falei, que você tem espaço para espumantes, que são mais gelados, né? 3, 4 graus. Os brancos a 8 graus e os tintos aos 15 graus. Se a pessoa tiver condição, eu acho uma ótima opção comprar uma adega que realmente você possa ter mais de uma zona. Principalmente se a pessoa também admirar e apreciar diversos vinhos, né? Porque tem gente ainda hoje que fala assim, não gosto de vinho branco nem rosé, só tinto. E aí, então, para essa pessoa, basta uma zona. Sim, não adianta você comprar um trizone e botar tudo vinho tinto. Dá no mesmo, você vai gastar dinheiro à toa nesse caso, né? Isso é, inclusive, a gente fala assim, falou de última hora aqui, mas isso é uma coisa muito importante, Vitor, porque, repare, você tem uma adega trizone, mas você só tem... Bom, vamos lá, eu vou dar um exemplo de uma adega que eu conheço, uma adega de 150 vinhos, trizone. Você tem espaço para 80 garrafas em uma zona e espaço para 30 e poucas garrafas nas outras duas zonas. Então, se você não fizer o dimensionamento direito, você só tem, por exemplo, 4 garrafas de vinho branco, por exemplo. Aí você vai ficar com quase um terço da sua adega perdida, né? Porque você vai botar a temperatura do branco, vai botar 4 garrafas. Em compensação, a do tinto vai estar lotada porque você bebe mais vinho tinto. Então, nesse caso, não faz sentido você ter essa divisão de zona. É melhor você investir tudo em tinto. Se você tiver essa proporção tão maior, faz uma zona simples e deixa o branco lá misturado. E um pouco antes de servir, vai até para a geladeira e dá aquela resfriadinha de última hora para poder, ou até bota num balde de gelo ou coisa do gênero para poder manter a temperatura, para poder fazer o serviço. Isso aí. E para fechar, eu vou deixar uma mensagem aqui que é: aprendam com os meus erros, né? Eu não pensei o quanto eu ficaria mais apaixonado por vinho, então eu planejei um espaço para adega aqui que não cabe uma dual zone, digamos assim. A prateleira é bem apertadinha, apesar de vazada e tudo mais, mas o ar não circula direito. E agora eu tô tendo que repensar onde eu vou colocar uma adega nova. Então não façam isso, planejem melhor, vejam, olhem para frente, olhem para o futuro, olhem para como você está admirando cada vez mais o vinho, se for o caso, e leve isso em consideração. É melhor ter uma adega um pouco vazia do que ter que acumular vinho no chão, né? Guardando garrafa sem espaço dentro da adega, né? Então é isso aí, pessoal. O que a gente tem para falar das adegas, acho que é isso. A mensagem que Vitor deixou é importantíssimo. Planeje direitinho, gasta um tempinho para fazer, porque é um investimento que, em teoria, vai demorar bastante tempo. Normalmente a durabilidade de uma adega é muito grande. E vou me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez aí pela audiência. E qualquer comentário, qualquer dúvida adicional, podem comentar aí no post do episódio, no site, Instagram. E é isso aí. Até a próxima taça. Até a próxima taça, pessoal. Um abraço. E hoje ouvindo Toxic, de Yael Naim.